e se quiser, digamos, embalar e explicar um pouco aos nossos ouvintes, assim, em traços gerais, que associação cívica é esta República e Laicidade, que, digamos, quando é que se formou, qual é o objetivo, o que é que tem vindo a fazer, etc. Boa noite. Bom, a Associação República e Laicidade foi fundada em janeiro de 2003, 31 de janeiro de 2003. É uma associação, portanto, com a escritura passada, tem tido atividade desde essa altura, e o objetivo principal é defender a tradição republicana, a herança republicana, nomeadamente a igualdade de todos os cidadãos, e em segundo lugar defender também a laicidade do Estado, ou seja, a separação entre o Estado e as comunidades religiosas, sejam elas a Igreja Católica, que é maioritária em Portugal, sejam as outras comunidades religiosas mais pequenas que existem também em Portugal. O que nós defendemos é que deve existir liberdade religiosa, as pessoas devem ter a liberdade de praticar a religião que entenderem, devem ter a liberdade de formar associações, de ter templos, evidentemente de transmitir a religião aos seus filhos, se assim o entenderem, devem ter a liberdade de divulgar as suas opiniões em matéria religiosa e, ao mesmo tempo, o Estado não deve de forma alguma ajudar, não deve promover ou apoiar as religiões, não deve transformar o ter uma determinada religião, por exemplo a maioritária, num privilégio. Nós, ao longo da história da Associação, temos contestado várias situações em que consideramos que existe um privilégio religioso, nomeadamente uma das questões que teve algum impacto público foi em 2005, quando contestámos o facto de ainda existirem escolas públicas em que existiam crucifixos, eram principalmente escolas primárias, em que existiam crucifixos na sala de aula, por cima do quadro. Crucifixo, as pessoas têm que ter noção que não é um símbolo cristão genérico, é um símbolo católico, especificamente católico, e a escola pública deve ser de todos, deve ser dos católicos, mas também dos que não são católicos. Todos se devem sentir em casa na escola pública. Portanto, na altura, contestámos o facto de existirem crucifixos nas salas de aula de escolas públicas. Mais tarde, entre outras iniciativas, contestámos o facto do Cardeal Patriarca da Igreja Católica, no protocolo do Estado, ser na altura a quinta ou sexta pessoa da hierarquia do protocolo do Estado. Contestámos isso na altura, felizmente a situação foi alterada. O Cardeal Patriarca da Igreja Católica passou a ter outro estatuto e temos contestado outras situações, nomeadamente o facto de haver estas cerimónias pascais de que se falou agora esta semana, realizadas em cerimónias públicas. Como é evidente, isso tem que ficar bem claro. As pessoas têm todo o direito de ir à missa, têm todo o direito de celebrarem a Páscoa, e os pais, como é evidente, têm o direito de educar os seus filhos menores no catolicismo. Agora, o que não pode acontecer é isto que vimos esta semana em algumas localidades, o Jornal Notícias falou nisso, que é a instrumentalização da escola pública para realizar cerimónias religiosas e colocar toda a comunidade escolar ao serviço de uma crença religiosa que até pode ser maioritária. Eu acredito que nas localidades que foram mencionadas esta semana o catolicismo até seja maioritário, mas a questão é que a escola é para uma função, a escola é do Estado, é para ensinar, é para formar cidadãos. A Igreja Católica é uma coisa da sociedade civil, que é um direito dos cidadãos terem, que é um direito dos cidadãos frequentarem e levarem os seus filhos, como é evidente, mas são duas coisas que devem ser totalmente separadas. O Estado não deve estar ao serviço da Igreja. E porquê que não deve estar ao serviço da Igreja? Porquê que não deve estar ao serviço da Igreja? Porque, repare, quando o Estado passa a estar ao serviço da Igreja, deixa de ser de todos, passa a ser de uma parte apenas do todo. E
nós em Portugal não somos todos católicos. Ser português não é ser católico. Mas existe essa tradição, não é? Existe a tradição, como é evidente, a tradição já não se pode mudar. Claro. O passado já não se pode mudar, melhor dito. Mas aquilo que vamos fazer daqui para a frente não tem que ser igual. As pessoas não têm que continuar a ter a mesma religião que tinham no passado. Mesmo que as mais velhas pensem que isso, digamos, está a haver uma espécie de, digamos, de exclusão ou de desrespeito perante essa fé? Eu compreendo que haja pessoas que tenham essa postura, mas eu acho que pessoas que tenham essa impressão, mas por exemplo, durante o Estado Novo era muito natural, quer dizer, os crucifixos apareceram nas escolas públicas por um decreto-lei do António de Oliveira Salazar em 1936. Foram lá colocados para tornar o catolicismo presente em todas as escolas públicas. Antes do 25 de Abril era perfeitamente normal fazer isto, provavelmente em todo o território nacional. Hoje sobrevivem algumas comunidades, não é? Esta semana falou-se em Vila Real, Bragança, Famalicão, Viana do Castelo, entre outras. Está aí em Guimarães, imagino que também tenham acontecido possivelmente situações semelhantes, mas essas pessoas mais velhas têm que entender que a escola é para todos, não é só para os católicos, não é só para servir os católicos, é para servir todos os cidadãos, independentemente daquilo que sejam. Podem ser católicos, podem ser ateus, podem ser evangélicos, podem ser de muçulmanos, podem ser de outra religião qualquer. E a escola não pode ser um local em que eles sejam colocados numa situação em que pareça que se lhes está a sugerir, que se lhes está quase a forçar que se juntem à religião católica. Porque não é para isso que a escola existe. Não é, a escola pública não existe para transmitir a impressão de que é natural todos os portugueses terem uma determinada religião. Não é para isso que existe. Existe, pelo contrário, para explicar às pessoas também, para além de ensinar, para explicar às pessoas que devem ter a liberdade de escolher a religião que quiserem, o posicionamento que quiserem em matéria religiosa, que devem ter o direito de escolher com quem querem viver, como querem viver, o que querem fazer com a sua vida. E evidentemente é difícil passar esta mensagem provavelmente a pessoas mais velhas, como acabou de dizer. Claro. O que é que o país passa, vá lá, a ganhar, se quiser, com esta, não deixa de ser uma cisão, Ricardo Alves? Uma cisão? De algum modo? Uma cisão, enfim, um corte com a tradição, vá lá, religiosa do país. Tradicionalmente, digamos, somos um país, creio que ainda somos um país, pelo menos, não direi nas grandes cidades, mas somos um país predominantemente católico, vá lá, não? Sim, não deixa de haver aqui uma vontade em cortar com vá lá, um certo poder em Portugal, a religião católica, com vantagens em termos de impostos, relativamente às outras chamamos-lhe às outras fés, vá lá, não é? As outras formas de fé. Não deixa de ser, digamos, aqui uma espécie de, digamos, uma batalha que de algum modo se está a travar, não é? Ou que se começou a travar, vá lá, não é? Eu acho que implícita, se quiser, não é? Sim, eu compreendo o que quer dizer. Eu acho que o que todos temos a ganhar é sermos todos mais livres, porque mesmo os católicos acho que darão mais valor à sua religião se ela for escolhida livremente, porque a religião é uma escolha individual, cada um tem a sua opinião, e ao transformar a religião numa coisa comunitária, numa coisa que é imposta pelo coletivo, está-se a limitar a liberdade das pessoas. Eu acho que mesmo os católicos ganham se a escola for laica e eles forem a uma escola laica e mesmo assim se mantiverem católicos, porque o catolicismo passa a ser uma escolha muito mais livre. Mas eu não vou fugir à sua questão do poder da Igreja Católica. A Igreja Católica tem realmente um grande poder em Portugal.
tem várias isenções fiscais, deve ser dos maiores proprietários privados, portanto, provavelmente o maior proprietário privado, mas está isenta de IMI, de Imposto Imobiliário. Tem a devolução do IVA, tem direito a uma mensagem de Natal no canal de televisão público, no canal de televisão público que mais nenhuma comunidade religiosa pode transmitir fora do horário do tempo de emissão das confissões religiosas uma mensagem. A Igreja Católica tem direito a isso. A Igreja Católica é a única que tem capelães nos hospitais públicos, porque a lei foi feita de tal forma, em 2009, que apenas os capelães católicos reúnem condições, portanto, para serem pagos pelo Estado. Portanto, neste momento, há cerca de 200 capelães nos hospitais públicos pagos pelo Estado. Há capelães nas forças de segurança e nas forças armadas também pagos pelo Estado, e nas prisões. São todos católicos. Mas isso é útil ou é inútil para o país? Na sua opinião? Na minha opinião... Estou-me a referir concretamente aos capelães. Sim, os capelães, repare, eu não ponho em causa o direito das pessoas terem assistência religiosa, não é? Estas instituições que eu mencionei, as Forças Armadas, as prisões, os hospitais, são instituições em que, por razões diferentes, as pessoas estão confinadas, são obrigadas a lá estar. E eu compreendo que é um direito das pessoas terem assistência religiosa quando estão nessas condições e que deve ser dado acesso a quem essa pessoa designar para prestar assistência religiosa. Mas que o Estado não pague esse serviço, é isso? Eu acho que o Estado não deve pagar. A questão é justamente essa. O Estado não deve pagar. O Estado não deve ajudar, não deve promover a religião. Porque é criar uma desigualdade. É criar uma desigualdade tremenda. Porque, como eu lhe acabei de dizer, a proporção do catolicismo para as outras religiões em Portugal não é de 200 para 0. E, no entanto, todos os hospitais que têm capelães católicos. É 200 para a Igreja Católica e 0 para os outros. E não é esta a proporção, mas há um abuso de privilégios estatais pela Igreja Católica, que mantém, em parte, a Igreja Católica, e que muita gente que não é católica toma como uma ofensa. E essas pessoas também têm os seus direitos. Essas pessoas também têm o direito de se reconhecer no Estado, também têm o direito de olhar para o Estado e não verem que está a apoiar alguém de que não gostam desta forma. Não é? Facilmente posso concluir, Ricardo Alves, que não é católico. Eu pessoalmente não sou, mas na Associação República e Laicidade há católicos. Há católicos um pouco, talvez, progressistas ou que não levam totalmente à letra todos os ensinamentos da religião católica, mas sim, há católicos. Há pessoas de outras religiões. Mas o Ricardo pratica alguma religião, vá lá? Não, eu não tenho nenhuma religião. Não tenho religião, mas, como disse, há pessoas que têm a religião. Mas, repare, nós temos que ter todos os mesmos direitos. Por exemplo, há escolas públicas em que as crianças são pressionadas a frequentar a religião e moral católica, que é maioritária. Eu fui. Os pais podem não querer. E há escolas públicas, inclusivamente em Lisboa, por exemplo, que pressionam para que os alunos sejam inscritos na educação moral e religiosa católica. Eu sei que para pessoas católicas pode parecer estranho e até de certo modo ofensivo que haja quem não queira frequentar. Mas tem que ver do outro lado do espelho que há pessoas que não são católicas e não querem ser. E que somos todos portugueses e devemos ter todos os mesmos direitos, devemos ter todas as mesmas liberdades e devemos olhar para o Estado como sendo todos e não sendo apenas da religião, como dizia há bocado, que tem sido historicamente predominante. Temos o direito de todos nos revermos no Estado e de achar que é de todos e que não está ao serviço de uma religião. Os meus pais falavam que há uns anos, eu ainda não era nascido provavelmente, os meus irmãos mais velhos, mas eu creio que isso rondaria ali, pelo menos da década de 60 para trás, vá lá, se não se batizasse um filho,
no prazo de 8 dias, as pessoas eram multadas. Havia essa convicção de que eram multadas? Não havia uma convicção, as pessoas efetivamente eram multadas, não é? Multadas pela Igreja? São histórias que eu ouvia contar desde miúdo, em concreto, não sei especificar isto, não, mas estou-me a referir à tal autoridade, ao poder que a Igreja Católica em Portugal tinha, que era efetivamente uma autoridade, agora começou a deixar de ser e cada vez menos, e enfim, com o surgimento, por exemplo, da vossa associação, parece que, digamos, que essa... que essa direção está a tomar cada vez mais proporção, mas eu fiquei um pouco curioso. Já agora nós tivemos notícias há algumas semanas ou mesmo meses relativamente a essa célebre sentença que foi lavrada em um tribunal, eu creio que foi aqui no Porto, que foi usada a Bíblia para condenar uma mulher. Qual é a sua opinião sobre isso já agora também? A minha opinião sobre isso é que, vamos lá ver, porque a violência... De algum modo há aqui uma certa mistura também, vá lá, não é? Sim, parece que o catolicismo, não necessariamente na forma de catolicismo, mas com a Bíblia, vá lá, que é a cartilha de praticamente todas as religiões que derivam do cristianismo, que também entra nos tribunais, não é só na missa, não é só nas escolas, não é? Sim, como é evidente, aquele juiz não recebeu uma ordem da Igreja Católica para lavrar aquela sentença. Óbvio, que é uma sentença que eu acho que qualquer pessoa de bem olha para aquilo com horror, porque houve ali agressões físicas bárbaras, violentíssimas, e no fundo sai uma sentença que não é nada. E realmente ele cita a Bíblia, e realmente isso também é significativo, porque na Bíblia você não, vamos lá ver, na Bíblia não encontra a defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Na Bíblia não encontra o direito ao divórcio. Não encontra o dizer que a mulher tem a mesma dignidade que o homem. Os apóstolos, por exemplo, são todos homens. Ou seja, alguns dos valores que nós vivemos hoje em Portugal, ou que tomamos como o ideal que deve ser cumprido, a liberdade de ter a religião que quiser, a igualdade entre homens e mulheres, isso são valores que não encontra na Bíblia e não encontra em nenhuma religião. Isso são valores que vieram de fora, vieram do mundo em que vivemos, em que as pessoas racionalmente chegaram à conclusão, sim, que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens. Isso é uma evolução, que sejamos claros, é uma evolução que foi feita contra as ideias das grandes religiões, foi feita contra a Bíblia. E hoje, como essa sentença, ou melhor, como a reação a essa sentença provou, há uma grande parte da comunidade portuguesa, uma grande parte dos portugueses hoje em dia, que acha aberrante um juiz lavrar uma sentença daquelas. Acha uma aberração completa. E ao mesmo tempo, ele lavrou-a. Agora, eu curiosamente digo que encontrei razões para ser otimista nesse caso, porque não vi quase ninguém defender, pelo menos publicamente, aquela sentença. Quase ninguém. Mas esta sentença, digamos, é também, digamos, fruto de termos efetivamente, ou de não haver essa tal, de não ter havido, pelo menos até agora, essa tal separação entre o Estado e a religião? Os juízes das suas sentenças citam, muitas vezes citam literatura, citam romances, citam muita coisa. Eu não diria que é um caso de falta de separação entre Igreja e Estado. Diria que é um caso em que ainda existe um resquício de tomar como referência valores religiosos que significativamente a maior parte das pessoas hoje acham ultrapassados, porque a reação pública contra essa sentença foi enorme, que mostra que aqueles valores da Bíblia de que a mulher é praticamente o capacho do homem, esses valores são considerados hoje ultrapassados pela maior parte da população. E nesse sentido acho que é uma evolução de valores muito importante. Mas como eu estava a dizer,
sendo esse o foco da vossa associação, digamos, separar o Estado e a religião, creio que com essa separação, se evoluirmos mais nesse sentido, este tipo de sentenças, por exemplo, nós não tínhamos que conviver mais com elas, ou tenderão a desaparecer? Eu acredito, sim, que deixaremos ter este tipo de sentenças, porque também há uma pedagogia a ser feita junto aos juízes, para, como este caso vem mostrar, para não tomarem como referência valores contrários aos da Constituição da República, porque citar o Levítico e dizer que o adultério, em alguns casos, na Bíblia, é castigado com a pena de morte, que o adultério é castigado com a pena de morte no Levítico, isso é uma coisa que fica muito mal a um juiz. Não é? Um juiz deveria tomar como referência os valores da Constituição da República Portuguesa, onde em lado nenhum se diz que o adultério deve ser punido com agressões físicas bárbaras. Portanto, a resposta à sua pergunta é afirmativa, sim. Acredito que se evoluirmos no sentido da laicidade, haverá menos sentenças destas no futuro. Qual é a vossa opinião sobre, por exemplo, quando o Papa visita Portugal, já aconteceu há 1 ou 2 anos atrás, em que o Presidente da República, digamos, recebe o Papa, digamos, de que forma é que vem isto? Houve algumas críticas na forma como... Sim, nós na altura criticámos o facto de ter havido tolerância de ponto, porque evidentemente o Papa é livre de visitar Portugal como qualquer outra pessoa. Enfim, ele filme na qualidade de peregrino, não necessariamente na qualidade de, digamos, de chefe do Estado do Vaticano, não é? No entanto, o nosso Presidente da República beijou-lhe a mão, recebeu dessa forma, enfim. Na altura houve algumas críticas nesse sentido, digamos, não sei se partilham dessas críticas. Eu pessoalmente acho um gesto de submissão que nos agrada muito. A mim é um gesto de submissão que nos agrada muito, ver o Presidente da minha República a curvar-se perante um líder religioso. Mesmo sendo católico, ele não deveria ter recebido daquela forma, é isso? Poderia não ter feito aquilo em público, não é? Ele teve encontros privados com o Papa, teve a ocasião de estar a sós com ele, não tem que beijar o anel do Papa de uma forma ostensiva. Mas lá está, porque somos um país ainda predominantemente católico, embora haja uma quantidade significativa de pessoas que se designem por aquele chavão de que sou católico não praticante, mas isso também é um gesto político que fica bem, digamos, trabalhar para a segunda volta das presidenciais, não? Pois, possivelmente há sempre essa leitura, não é? Que o Presidente da República está a trabalhar para os votos. Mas a mim não me representa quando se curva perante o Papa, lamento dizê-lo. Lamento não, é exatamente o que sinto. Não me sinto representado quando o Presidente da República se curva perante o Papa. E há outros que pensam como eu, e evidentemente cada vez menos pessoas acharão que é aquilo que um Presidente da República deve fazer perante um Papa. Mesmo muitos católicos provavelmente compreendem que não é o papel dele, embora o Presidente seja católico com todo o direito a ser, não é? Que não é o papel dele enquanto Presidente estar a curvar-se perante o Papa e ter uma atitude de subserviência. Ora, e relativamente aos crucifixos, como é que estamos nessa matéria nas escolas? Perdoe-me a minha ignorância, isso deixaram de existir nas escolas, nem por isso? Bom, quando a questão foi levantada em 2005, a postura do Ministério da Educação foi que só deveriam sair se alguém da comunidade escolar pedisse para saírem. Portanto, se houvesse um pedido de encarregados de educação ou docentes no sentido de retirar os crucifixos, eles deveriam ser retirados. Mas que se ninguém dissesse nada, deveriam continuar. Nós temos ainda alguns relatos, particularmente escolas primárias mais antigas, em que continuam a existir crucifixos. Houve há poucos anos uma tentativa de os manter, houve
um despacho do Governo Regional da Madeira tendente a manter os crucifixos nas escolas da Madeira onde estavam. Esse despacho foi anulado por uma sentença do Tribunal Constitucional, porque evidentemente a escola não pode ter uma religião oficial, a escola pública. Portanto, neste momento sobrevivem em algumas escolas, embora seja claro que não é constitucional manter crucifixos. Agora, o que há é uma falta de coragem muito grande da parte do governo, de todos os governos, de 2005 para cá, em produzir uma pequena circular que num parágrafo poderia dizer simplesmente que nas escolas públicas em que existem crucifixos devem ser retirados e que não deve haver nenhum símbolo religioso permanente na escola pública. Em segundo lugar, que não deveria haver comunhões pascais ou outras cerimónias religiosas nas escolas públicas. Seria muito simples e seria muito pacificador. E seria antecipar o que todos sabemos que acontecerá mais ano menos ano. Mas a maior parte dos governos, infelizmente, não tem tido a coragem de o fazer. Estamos a falar com Ricardo Alves, da Associação Cívica República e Laicidade, aqui no nosso programa desta noite, na Santiago. Uma última questão, Ricardo Alves. Portanto, é de prever que, com essa vontade de separação, digamos, a Igreja Católica se enfraqueça um pouco. No entanto, a Igreja Católica também é responsável por esses milhões, eu vou adiantar esse número de milhões de turistas que visitam anualmente Fátima, nomeadamente nos 13 de maio e outubro também. Haverá aqui certamente também poderá haver aqui, e deverá haver aqui, às tantas, uma certa quebra também nesta fonte de receitas para o nosso país. Consideram-se que poderão ter, assim sendo, digamos, considera o Ricardo Alves que a vossa associação poderá ter aqui, digamos, uma certa responsabilidade nisso? É uma pequena provocação para terminar. Vamos lá ver, esses turistas, como mencionou, vêm de fora do país, na sua esmagadora maioria, não é? Sim, eu creio que, pelo menos aqui na Europa, Fátima deverá ser, depois de Lourdes, o segundo destino turístico religioso mais visitado, não é? Vamos lá, o Vaticano, por favor. Sim, depois do Vaticano, claro. Estou-me a referir, digamos, a... Sim, o Vaticano por excelência, claro, não é? Ouça, como toda a gente tem noção, o turismo é neste momento talvez a maior indústria portuguesa e está em crescimento. E não é meramente o segmento religioso que está em crescimento. Há um crescimento enorme do turismo e sabe-se, e há toda esta discussão sobre as pressões imobiliárias no centro de Lisboa e no centro do Porto, que tem a ver com o aumento do turismo e que vai continuar a aumentar. O turismo vai continuar a aumentar. O segmento religioso vai aumentar ou não, isso já não sei. Mas, e relativamente a Fátima, o que eu gostaria é que as contas fossem públicas e que aquilo que são hotéis religiosos ou que são outros negócios lucrativos que não sejam diretamente religiosos, por exemplo, hotéis, que tudo isso pague impostos, honestamente. Porque é fácil ter um negócio muito lucrativo quando não se paga impostos. Como é fácil de compreender. Como qualquer pessoa em casa há de compreender. E o sol quando nasce para todos, certo? Espero que um dia venha a ser assim. Ricardo Alves, nós é bem provável que sejamos escutados por uma percentagem, eu arriscaria a dizer, significativa, de pessoas que são católicas e que poderão não estar a gostar muito da nossa conversa. Como é que as pode apaziguar um pouco? Eu defendo a liberdade religiosa. Eu acho que a Igreja Católica tem o direito de existir, que as pessoas têm o direito de ir à missa, têm o direito de educar os filhos, têm o direito, inclusivamente, de fazer procissões quando devidamente autorizados, mas têm de compreender que nós somos todos cidadãos e temos todos os mesmos direitos e deveres.
ou melhor, deveríamos ter todos os mesmos direitos e deveres, católicos e não católicos. Deveríamos ser todos iguais em direitos e depois diferentes nas nossas práticas, nas nossas convicções, naquilo que fazemos. Acho que é isto que eu gostaria de transmitir. No entanto, é bem provável que também estejamos a ser escutados por pessoas que estão a gostar da conversa, muito provavelmente uma minoria, e provavelmente arriscaria uma imensa minoria. Onde é que essas pessoas podem encontrar, digamos, informações vossas, ou como é que vos podem contactar, se eventualmente estiverem interessados em mais informação, ou mesmo até, digamos, ligarem-se convosco? Eu creio que terão um site na internet, etc. Pode dar-nos essas informações? Sim, podem contactar-nos na internet no nosso site www.laicidade.org, portanto, laicidade.org, o site, e também temos presença nas redes sociais, nomeadamente através do Twitter e do Instagram, e há um grupo no Facebook, não uma página, mas um grupo, que se chama mesmo Associação República e Laicidade, que é público, qualquer pessoa pode aderir e debater connosco, e devo dizer-lhe que até temos católicos nesse grupo Facebook que dialogam connosco. E faz parte da vida, é um diálogo entre nós e os católicos. Espero que continue. Muito bem, eu vou agradecer a sua amabilidade uma vez mais. Eu depois colocarei esta nossa conversa no canal que temos no YouTube e partilharei consigo o link para que possa depois também partilhá-la conforme o seu gosto. Muito obrigado mais uma vez, boa noite e até uma próxima. Obrigado pelo convite. E felicidades para a vossa associação. Obrigado.